Bom, se você chegou até aqui é porque você está interessado em entender como que o portfólio de produtos ou um portfólio Kanban funciona no dia a dia, como que a gente consegue fazer isso se tornar realidade. E agora quando a gente pensa em ferramentas, né, uma ferramenta que pode nos ajudar para conseguir dar vida a esse portfólio é o próprio Gira. Né? Ele não serve só para gerenciar tarefas ou demandas ou projetos. Né? A gente consegue ter uma perspectiva para o portfólio dentro do Gira. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Então, aqui dentro do Gira, a gente consegue ter uma visão ampla de todos os projetos que a empresa tem. Então, como é que a gente faria esses projetos, ou até mesmo essas features, né? Se a gente está falando de gestão de produtos, podem ser features ou iniciativas. Como é que a gente consegue dar visibilidade para isso, né? Então, digamos que vocês têm aqui um time como qualquer outro, que tem aqui, por exemplo, um quadro de produtos, ou até mesmo um quadro downstream apenas, né? Pode ser que tenha aqui o quadro de desenvolvimento e um backlog, tá? Então, nesse quadro que a gente está olhando aqui, digamos que é o quadro de desenvolvimento, é o quadro do time, tá? Quando a gente pensa em portfólio, a gente tem que primeiro saber o seguinte, que tipo de informação que a gente quer mostrar dentro do Gira. Então, digamos que eu quero ter as iniciativas, que aí, por exemplo, eles vão ser os épicos. Vamos falar que são épicos, tá? Da forma mais simples, a gente pode representar cada uma dessas iniciativas como épicos. Tá? Então, qual que é a primeira abordagem? Né? O que a gente faz primeiro? Se eles são épicos, a gente precisa de um quadro específico para o portfólio. Ele tem que demonstrar para a gente o fluxo dos épicos, do momento que eles são criados até o momento em que eles são de fato finalizados, né? Como features, como iniciativas, como eu falei, a forma como se encaixar na sua realidade. Okay? Beleza. Se ele é um fluxo contínuo, se ele é um fluxo, ponto, ele é um quadro aqui dentro do Gira, por exemplo. Né? Não necessariamente todo fluxo é um quadro, mas de qualquer forma a gente consegue ter essa visão aqui dentro. Tá? Então a gente tem que ter um quadro específico, temos que criar um novo quadro. Tá? Então eu vou fazer a criação desse quadro. Aí a gente tem que primeiro pensar, né? É um quadro Scrum ou é um quadro Kanban? Faz sentido a gente ter um quadro Scrum falando de portfólio? Talvez não, talvez ele tenha que ser uma ótica um pouquinho mais ampla, indiferente de ciclos, né? Então teríamos que criar um quadro Kanban. Então vamos criar um quadro Kanban, ele vai ser criado dentro do seu próprio projeto, do projeto do seu time, né, no caso. Você vai dar o nome aqui para ele, então eu vou chamar ele aqui, ó, de 1, porque ele tem que ficar no topo, né? A ordem de quadros que aparece no menu de quadros é alfanumérica, então a gente precisa, eu vou colocar aqui um portfólio. Aí eu vou colocar aqui um parêntese aqui para a gente conseguir enxergar ou para a gente conseguir diferenciar. Tá? O projeto vai ser um projeto chamado Live, que eu tenho aqui. E aí vamos criar esse quadro. Beleza, está carregando aqui. Criou o meu quadro, ele cria o quadro padrão, quadro de score padrão, que aí ele é o itens pendentes, em andamento e itens concluídos. Tá? Beleza, a gente já tem o quadro criado. Agora o que a gente quer? Queremos um quadro que mostre apenas épicos. Legal? Então a gente tem que mudar o que pode ser exibido dentro desse quadro. Então a gente altera o filtro. Tá? Então tem que vir aqui em configurações do quadro. Dentro de configurações do quadro você vai vir aqui em geral, você já não abrir direto no geral. Tá? E você vai ver aqui ó, que dentro desse quadro tem um filtro. Todo quadro é criado com um filtro. Então tem o filtro e o filtro salvo aqui. Ó. O Gira cria isso automaticamente. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos editar esse filtro de consulta. Eu vou abrir esse filtro numa nova aba. Tá? Abrir ele aqui nessa aba nova. Legal. Show de bola. Beleza, tem aqui todos os itens desse projeto. Eu falei que eu quero somente épicos nesse projeto. Né? Se você não lembra como é que faz isso no JQL, você muda para o básico e filtra apenas o tipo épico. Tá? Entra aqui, ó, tipo épico. Só vão aparecer esses épicos no projeto. Tá? Se você mudar para o JQL, você vê como que ele faz o filtro. Então, and issue type igual a epic. Ok? Salvei. Ele alterou o filtro para a gente. Vamos voltar aqui para o quadro, vou reiniciar a página. Reiniciando, ele atualiza o conteúdo desse filtro. Vocês vão ver que aqui embaixo, ó, logo abaixo do filtro, ele mostra para a gente qual é a query que ele vai usar, né? Qual é a consulta que ele faz dentro do Gira. Ok? Aqui, ó. Então, projeto igual a live e issue type igual a épico. Vou voltar para o quadro. Legal. Então aqui vejam que eu tenho dois épicos. Um que já estava criado em outro status.
um que já foi concluído, esse um aqui que está em andamento, e aí tinha um terceiro na lista que a gente tinha, que ele está em um status que não está presente nesse quadro. Tá? Mas eu tenho aqui os épicos que eu tinha planejado, por exemplo, para o meu produto. Felipe, mas esse não é o fluxo dos épicos. Beleza? Então, peraí, vamos entrar no quadro de novo, vamos vir aqui em colunas, tá? E vejam aqui ó, que ele tem alguns status, tá vendo? Tem diversos status aqui que eu espero ou não para o meu épico. Tá? Então eu vou tirar esses status daqui, só para a gente poder ter uma visão clara do que está dentro do projeto. Vamos lá. Todos esses status aqui, eles precisam ficar na coluna da direita para você ter visão, para você ver o que vai, quais são as colunas, quais são os status que você quer ter. Às vezes tem algum status que não está aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma perspectiva de fluxo, mas considerando que esse time trabalha com Discovery, por exemplo. Tá? Então, eu vou adicionar uma coluna aqui, chamada de... bom, antes disso, né, a gente vai alterar aqui a coluna em andamento, ó, e vamos chamá-la de Delivery. Tá? E aí, nessa coluna Delivery, eu vou colocar o status em andamento. Vai entrar aqui. Ó. Tá? E aí, eu vou criar uma coluna chamada Fila Delivery. Essa coluna Fila Delivery vai representar todos os itens que estão em Delivery. Se você tem um fluxo simplificado, e a gente faz um conteúdo específico para explicar o que é um fluxo simplificado, quer dizer que se vocês adicionarem uma coluna aqui e não existir esse status no projeto, ele cria automaticamente esse status, por isso que tem essa opção aqui de adicionar status. Tá? Se esse status já existe, quando eu criar uma coluna com o mesmo nome desse status, ele vai conectar automaticamente. Quer ver? Ó? Eu vou criar uma coluna aqui chamada Discovery. Tá? Vamos ver o que acontece? Ele já colocou automaticamente o status. Se ele não existia, ele criou. Se já existia dentro do projeto, ele só conectou. Beleza? E, Felipe, o que eu faço com os outros status? Eles permanecem aqui. Tá? Eles continuam aqui nessa coluninha do lado. Tá? Eu vou pegar apenas backlog e vou jogar aqui do lado para a gente ter visão. Ok? Legal. Vamos voltar aqui para o quadro. Show. Eu tenho aqui ó, um quadro contendo um backlog, né, pode ser a minha lista de épicos que eu já criei. Os status, pessoal, vocês podem criar de acordo com a sua necessidade. Tá? Mas lembre-se que cada coluna tem que ter um status que faça sentido. Tá? Então, aqui eu tenho um backlog, onde os itens são criados primordialmente. Ele vem aqui para itens pendentes, é como se fossem os meus itens priorizados. Daqui ele vem para Discovery, feito Discovery ele vem para fila de Delivery, ou seja, o time está esperando para puxar. E aí depois a gente tem aqui o Delivery de fato, que é onde os itens são entregues, né? Onde o time está desenvolvendo. E aí você tem um quadro de portfólio para o seu time, ok? Então essa é uma forma simples de a gente conseguir gerar um portfólio no dia a dia, falando de um time que usa agilidade, seja Scrum, seja Kanban. Você consegue ter essa visão de forma extremamente simples e ali disponível para todo mundo conseguir acessar. E aí se alguém quiser te perguntar, Felipe, mas onde que estão as demandas do meu time, do seu time, do meu produto? É só você compartilhar esse quadro e todo mundo consegue ter acesso, melhorando a visibilidade para todos.